Vamos a mais um probleminha de seno, cosseno e tangente. Aqui onde está o cursor, você tem o enunciado do problema, e embaixo é a figura referente ao problema. A gente vai lendo o enunciado e olhando para a figura ao mesmo tempo, certo? Vamos lá. Um letreiro está apoiado sobre um poste cilíndrico. Aqui o letreiro, ó, com um aviso para vocês, né? Apoiado em cima de um poste cilíndrico. Ele diz o seguinte: a partir de um ponto no solo, situado a 10 metros do poste, a partir de um ponto no solo, que ponto A, situado a 10 metros do poste, 10 metros do poste, você mede os ângulos, se medem os ângulos de 26,6 e 35 graus da base e do topo do letreiro, respectivamente. Quer dizer, esse respectivamente, o primeiro ângulo é o da base, o segundo ângulo é o do topo. Bora olhar para a figura, né? O primeiro ângulo, 26,6, é do ponto A até a base do letreiro, a parte de baixo, que é esse ponto C. Certo? O letreiro é esse aqui, ó. Certo? O outro ângulo, 35 graus, é o do ponto A até o topo do letreiro, que é esse ponto D aqui, ó. Certo? Então, o primeiro ângulo é o da parte de baixo do letreiro. O segundo ângulo, 35 graus, é o do topo do letreiro. Okay? Aí ele quer o quê? Ele quer o quê? Que você dê a altura do poste, esse postezinho aqui, né? Poste BC, e a altura do letreiro. Essa distância aqui CD, ó. Certo? Vamos lá, vamos começar. A altura do poste, inicialmente. Aqui eu fiz um corte na figura, coloquei ela em duas dimensões aqui, ó. Fiz um corte aqui, ó, tá aqui a figura, certo? Ponto A, ponto B, que é a base do poste, né? X é a altura do poste, X é a altura do poste, Y é a altura do letreiro. O ponto C e o ponto D está no topo do letreiro, né? Os ângulos com o chão, 26,6 do ponto A até a parte de baixo do letreiro e 35 graus do ponto A até a parte de cima do letreiro. A distância é 10 metros. Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, ACB, eu coloquei aqui do lado aqui, ó, triângulo ACB, onde C é a base do letreiro. Ó, figura aqui, ó, ACB. Observe que esse triângulo aqui, ACB, ele é um triângulo retângulo, certo? O X é a altura do poste, é um cateto do triângulo. E esse 10 é outro cateto. Certo? Se eu tenho esse ângulo de 26, eu posso usar a tangente para achar o outro cateto. Tangente de 26,6 é quem? Quem está na frente do 26,6, cateto oposto, certo? Que é o x, dividido por quem está ao lado, que é esse comprimento AB, que é 10 metros. Então, tangente, quem está na frente, x, dividido por quem está ao lado do ângulo, 26,6, que é esse comprimento AB10, certo? Esse comprimento AC está ao lado do ângulo, mas ele não é cateto, é hipotenusa, né? Pronto. Aí com isso você tira o x, que é a altura do poste, né? A altura do poste. 10 tangente de 26,6. Multiplica os dois, né? Multiplica 10 pela tangente. Essa tangente aqui desse ângulo você tira na calculadora. Dá mais ou menos 0,5. Então 0,5 vezes 10, 5 metros. Então, a altura do poste é 5 metros. Aproximadamente 5 metros. Ok? Bom, aqui eu botei um X aqui para indicar por que eu não posso usar o cosseno. Na verdade, você pode. Em vez de usar tangente, você poderia ter usado cosseno. Mas você vai obter um tamanho que não me interessa. Ó. Cosseno desse ângulo é o quê? Cosseno, quem está ao lado, cateto adjacente, ó, que é esse tamanho 10, dividido pela hipotenusa AC. Esse comprimentozinho que eu botei AC é o tamanho da hipotenusa do triângulo retângulo. Certo? Aí o cosseno dá mais ou menos 0,89 e você fica com essa equação aqui. Ó. Só que você tira a hipotenusa aqui. A hipotenusa não me interessa. Eu não estou atrás da hipotenusa, que é essa distância aqui. Ó. Eu estou atrás da altura do poste. Então o cosseno não me serve porque vai me dar um tamanho que não me interessa. É o tamanho da hipotenusa, o tamanho AC. Okay? Então o X aqui para indicar que o cosseno não me serve. Me dá um tamanho que não me interessa, o tamanho AC. Pronto. Depois que achou o X, que é a altura do poste, eu posso agora olhar para o triangão, triângulo grandão, o triângulo ADB. A, D, o topo do letreiro, e B, a base do poste. Ó. ADB, eu coloquei ele aqui do lado aqui. Ó. 35 graus com o chão. Você vai usar a tangente de novo. Tangente de 35. Quem está na frente do ângulo, 35, X mais Y, certo? X é a altura do poste mais a altura do letreiro, né? O Y, né? X mais Y. Cateto oposto dividido por cateto adjacente, ao lado do ângulo, 10. X mais Y sobre 10. Cateto oposto sobre cateto ao lado, adjacente. Certo? Pronto, aqui a formulazinha aqui, né?
Aí você troca o x, aqui é a altura do poste, por 5. A gente acabou de achar aqui, ó. A altura do poste é 5. Então bota 5, né? A equação fica 5 mais y sobre 10 igual a tangente de 35. Aí vai na calculadora, descobre que é 0,7. Essa fórmula aqui vira essa aqui, né? Pronto. Aqui eu tiro o y. Quem é o y? A altura do letreiro. Certo? A altura do letreiro. Comprimento CD. Certo? Multiplica aqui o 10 pelo 0,7, dá 7. Fica 5 mais y igual a 7. Passo 5 para o outro lado, 7 menos 5, y igual a 2. Pronto. Isso aqui é a altura do letreiro, 2 metros. Certo? Problema bem simples, né? A gente continua depois.